noite a todos. É uma alegria enorme poder estar aqui novamente nessa casa de oração. E tanto eu, como todos vocês, todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, estendemos o nosso agradecimento a Jesus por uma coisa que às vezes a gente esquece de se agradecer, né? Vou tirar aqui, está longe, né? Tem uma distância segura, né? Facilita para a gente. A gente sempre agradece ao Pai pelas oportunidades que nos dá. E isso é muito bom, fundamental, não podemos nos esquecer disso. Mas às vezes a gente esquece de agradecer pela possibilidade que a gente tem para aproveitar a oportunidade que o Pai nos deu. E esta possibilidade, como disse o nosso irmão, os recursos são propiciados por Jesus, porque Ele é o governador planetário deste orbe. Então, esse nosso orbe, governado por esse ser, Filho do Pai, Jesus, desde a sua criação, é o que nos propicia as condições. Então, por isso só, nós já devemos estar imensamente felizes por aqui estarmos e aproveitarmos esta oportunidade. Bom, hoje nós vamos aproveitar a oportunidade para refletirmos um pouco sobre a questão da autoconsciência. Parece até que a gente não vai falar do Evangelho, da doutrina, mas vamos sim. Esse processo de autoconsciência, ele passa, para que a gente possa entender bem, ele passa pela situação da conscientização. É muito próximo, às vezes a gente até acaba confundindo e pensando que é uma coisa só. Mas a gente vai ver no decorrer da explanação que a consciência, a conscientização é uma coisa importante, mas ela não é tudo, para nada. E nós estamos aqui refletindo a questão do nosso crescimento espiritual, que é o nosso grande objetivo aqui. Então, quando a gente vai falar de consciência, a gente começa pela definição, se procurarmos no dicionário, está dizendo o seguinte: consciência é todo aquele processo que nos traz algum conhecimento, é só isso. Então, o que é uma pessoa consciente? É alguém que tomou conhecimento de algo, então ele torna-se consciente. Se ele não tiver tomado conhecimento, não tiver processado as notícias, as informações. E aí tem um detalhe muito importante, que também às vezes a gente confunde, normal. Conhecimento não é notícia. Conhecimento é o processo depois que se apurou as notícias, foi em busca de informações, é aí que vai se ter conhecimento. Exemplo, todos nós aqui, sem dúvida, um dia tivemos a notícia de que existia essa casa de oração. Isso aconteceu com todo mundo. Tivemos a notícia, de alguma maneira. E aí, muitos, num número muito maior do que nós, com certeza, no decorrer de toda a existência dessa casa, recebeu essa notícia. Mas não foi atrás do segundo passo, que é a informação, que é importante para se obter o conhecimento e se tornar consciente. Então, do ponto de vista da doutrina, do ponto de vista do conhecimento da vida espiritual, tem um grupo que nem tomou consciência, não é consciente da existência. E nós que aqui estamos, nós, depois da notícia, fomos procurar informações. Porque muita gente teve a notícia, tem ali uma casa espírita ali, não, eu não mexo com esses negócios, eu não vou lá, e está até hoje falando, não, eu não vou lá, eu não mexo com esses negócios. Tá? Então ele não é nem consciente. Depois um outro grupo foi atrás de informações. Mas como funciona? Eu posso ir, posso levar alguém, eu posso entrar na Câmara de Passe, eu preciso fazer um curso, eu preciso ter autorização, eu preciso pagar. Como é que funciona? Então eu estava atrás de informações. E aí, a partir disso, eu fui adentrando e buscando outras informações. Como é que funciona a Câmara de Paz? Qual é o benefício da água fluidificada? Quais são as fontes de onde eu posso procurar desenvolver o conhecimento? Porque eu não sei nada da vida espiritual. Como é que funciona? Como é que existe um médium? O que faz? Como é que os espíritos atuam? Existe, não existe? Como é que é depois da morte? Então, eu fui atrás de informações e eu me tornei consciente, tá claro? Então, todos nós que estamos aqui, pelo menos quem já esteve aqui mais de uma, duas vezes, já tem consciência do processo espiritual. Nós aprendemos, temos a disponibilidade numa casa como essa, de estarmos desenvolvendo os conhecimentos, ou seja, nos tornando conscientes. Está claro.
Só vou dar mais um exemplo, por exemplo, de pessoas conscientes. Porque é aí que começa a nossa reflexão e o grande perigo que nós temos que estar sempre alertas e vigiando constantemente para que a gente não fique só preso a esse processo chamado consciência. Porque nós temos consciência aqui. Se nós formos falar aqui que devemos amar o próximo, que nós devemos fazer o bem, que nós devemos desejar aos outros tudo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós, que nós não devemos ter orgulho, maledicência, que nós temos que ter atitudes no bem, exemplos no bem, isso todos nós sabemos. Por quê? Porque somos conscientes. Mas aí mora o grande perigo. Quer ver um exemplo? Todo mundo sabe, pelo jeito a maioria que já passou por esse processo, para obter autorização para poder dirigir. Só as pessoas conscientes das leis de trânsito, dos mecanismos dos automóveis, é que podem dirigir um automóvel, correto? Então eles têm que ser conscientes. O que eles têm que obter? Conhecimentos das leis, dos mecanismos, como é que breca, como é que acelera, como é que vira à esquerda, à direita, como é que para, como é que buzina. Eu preciso aprender aquilo, correto? Então somente as pessoas conscientes podem dirigir. E aí ela faz o exame e é aprovada, recebe o seu certificado, a famosa CNH, está apta a dirigir. Então, todo motorista é consciente, correto? Aqui em Mirassol não acontece, eu sei, o João me falou, o Guga já falou, mas ali, sabe, do centro de convenção para lá, ali chegando em Rio Preto, tem motorista consciente que não respeita as leis. Está escrito na placa lá, 90 por hora. Ele vai a 120. E ele tem tanta consciência de que ele não está respeitando, que quando ele vê o radar ou o posto da polícia rodoviária, ele para. E pior, em vez de cair para os 90, que ele estava 120, ele vem para 60. Lá acontece isso. Lá em Rio Preto, gente, tem os motoristas que estão passando perto do hospital de base. O pessoal que sai daqui vai falar. Não, de Mirassol, está passando por aqui, vem lá de Ilha Solteira, vem lá de Jaci, mas não é de Mirassol, a gente sabe, né? Aí, mas lá tem os motoristas ali, em frente ao hospital de base, por exemplo. Eu cito o hospital de base porque ele é sempre o primeiro ou o segundo radar em número de arrecadação de multa. Em frente àquele radar lá, tem outros, mas aquele está sempre em primeiro e segundo. E lá está escrito 40 por hora, toda aquela avenida na frente. Porque tem um hospital, pessoas internadas, pessoas com dificuldades. Então, pede-se para que não ande muito rápido, evite acidente e tal. E é onde mais se tem multa. Então, o que a gente quer mostrar? São conscientes? São. E por que é que eles estão desrespeitando? Por que tem motorista lá em Rio Preto que está dirigindo e pega o celular? Como eu vinha vindo nesse final de semana na estrada aí, eu vi um motorista na estrada, fumando e com o celular, numa autopista, na Washington Luiz. Tem cabimento um ser desse? Ele é consciente, ele tem um carro, pelo jeito tem a carteira de motorista. Perceba? Então a gente está citando isso para a gente verificar, porque esse perigo também acontece de pessoas conscientes dentro de uma concepção, de um núcleo, de uma religião, de uma empresa, de uma profissão, tem todas. Mas no nosso caso, dentro dessa busca para a melhora interior, para nos tornarmos melhores seres, nós temos consciência, porque a doutrina espírita, o que ela tem de bom, o que o básico dela é esclarecedor, é claro, todos nós aqui passamos por isso, rapidinho a gente já fica sabendo as noções básicas, como é que funciona o mundo espiritual, o que está acontecendo nesse momento, como é que age, enfim, a gente fica sabendo disso. Há quase 2000 anos a gente ouve dizer sobre o amor, que foi introduzido por Jesus há quase 2000 anos, né? Essa palavra e este ato, este comportamento humano que até então não existia nem a palavra. Depois disso, 1800 e poucos anos, criou-se uma outra palavra, que também não existia nem a palavra. Então lá não existia a palavra amor, passou a existir a palavra, o conceito, o comportamento e todos os processos para se praticar o amor. 1850 anos depois surgiu uma outra palavra que trouxe com ela todo um cabedal de conhecimento, todo um processamento, um procedimento para que se pudesse melhorar a prática do bem.
a palavra espiritismo não existia, foi criada por Kardec, a palavra espiritismo. Tem países que ainda nem usam isso, nem usam a palavra espiritismo, só usa a palavra espiritualista, para diferenciar o materialista do espiritualista. Mas tudo bem, o que a gente quer mostrar é que ser consciente é um processo fundamental de qualquer coisa. Para ser médico, engenheiro, professor, para ser um cristão, tudo. Consciência, beleza, tomamos consciência. Mas, e o processo de autoconsciência? Aí começa a complicar. Tanto é que vocês também devem saber, já viram em obras, já ouviram outros falar, existe aí bastante notícia de que no mundo espiritual, que lá também tem os departamentos, né? E lá tem um departamento igual ao do PROCON, que onde se pode fazer reclamação. A gente chega lá, fala, mas eu fui palestrante, eu fiz tantas palestras, e agora você vai me pôr nesse lugar aqui para ser auxiliar de faxineiro? Não, eu sou palestrante, eu sei fazer palestra, eu sei falar, tá? Não, o seu lugar é lá. Então, aí a gente vai reclamar. E a fila lá é enorme, mas diz que sabe qual é o grupo religioso que mais tem nessa fila reclamando no PROCON de lá? É espírita. Sabe por quê? Porque quando a gente toma consciência de algo tão grande assim, a gente acha que pelo fato de saber da existência, eu já li o livro dos Espíritos, já li o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, de trás para frente, várias vezes. Já li o Céu e o Inferno, já li até a Gênese. Nossa, eu já sei de tudo, eu estou garantido lá. E aí é onde a gente quebra a cara. Por quê? Porque eu não me tornei autoconsciente. Então, voltando lá, o motorista consciente que acessa a sua consciência e se transforma autoconsciente é o motorista que obedece às placas. É o motorista que não toma multa. Não para em local proibido, nem por um minutinho no supermercado, a vaga está lá do deficiente ou do idoso, ele não para. Esse é autoconsciente. Então, dentro dessa nossa caminhada cristã em busca de uma melhora, que é o nosso grande objetivo, nós estamos aqui para isso, e a gente tomou consciência de que precisamos trabalhar para o nosso bem, antes de qualquer coisa. Até por esperteza nós temos que avançar nisso. E esse avanço chama-se autoconsciência. Então, a definição de autoconsciência nos diz o seguinte, resumidamente: autoconsciência é o processo de trabalhar a sua consciência. Em resumo, é o conheça-te a ti mesmo, que surgiu a nível de literatura, de ensino, antes de Cristo, no século V antes de Cristo. Um filósofo muito conhecido e que todo mundo já sabe o que ele pregou e fez da vida dele, Sócrates, é o conheça-te a ti mesmo. Rapidinho, sabe como foi, né? Sócrates, um filósofo, e aí assim, já em ascendência, conhecido, tudo, e próximo de Atenas, onde ele vivia, existia um templo. Uma cidade do interior, menor, chamada Delfos, tinha um templo, como nós temos aqui Nossa Senhora Aparecida e outros que tem por aí, outros templos grandes, né? E que todo mundo para lá se dirigia para ver as previsões no oráculo que tinha lá. O oráculo é uma capelinha, uma igrejinha dentro de um grande centro, de um grande templo. E esse templo de Delfos já estava lá já há 700 anos, há 7 séculos que estava lá. Ele foi construído para o deus Apolo, que era o grande deus da época lá de adoração. E lá dentro se fazia as profecias. E lotava aquilo. Para você ter uma ideia, naquela época tinha um salão dentro desse grande complexo. Esse salão para palestras, audiências, encontros, cabia 5.000 pessoas. Mas aí o que Sócrates foi lá para ver, e ele se deparou logo na entrada nesse oráculo, o que estava escrito no portal. E aquilo lá transformou a vida dele. Que é a grande marca de Sócrates, é exatamente essa frase, o conheça-te a ti mesmo. Lá nesse portal estava escrito: ó homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. E ele se encantou com aquilo. E ele começou a aplicar, a divulgar, a criar métodos para que a gente se comportasse de uma maneira que pudesse se conhecer melhor. E aí ele teve os seus discípulos, porque Sócrates também não escreveu nada, assim como Cristo, e viveu 400 e poucos anos antes de Cristo, e ao pregar o conheça-te a ti mesmo, ele inovou, porque numa época tão materialista, que era muito mais do que agora,
ele dizer que nós tínhamos que voltar todo a nossa preocupação, o nosso trabalho, para se conhecer a si próprio, porque nós não éramos simples seres mortais que acabava tudo com a morte chamada. Que nós tínhamos que valorizar o nosso interior. Você não foi chamado de louco, foi preso, teve que dar fim na sua própria vida com veneno, porque senão eles iam matá-lo, porque ele era considerado um terrorista, assim como foi Jesus, contrário às ordens locais. Mas então, o processo de autoconsciência passa por essas fases, de nós percebermos a necessidade e irmos atrás. Tanto que a ciência, né, que estuda bastante o ser humano, né, sempre estudou todas as áreas, mas estuda muito o ser humano, a ciência dividiu esse processo para um melhor entendimento do processo de autoconsciência, dividiu a nossa consciência em duas partes, para que a gente possa entender melhor. Então, os filósofos utilizam uma chamada consciência fenomenal, que é a consciência do fenômeno. Então, nesse processo de autoconsciência, primeiro eu vou tomar conhecimento do fenômeno, que é o que aconteceu com a gente, o fenômeno, o espiritismo. O que é isso? Então, eu tomei consciência do fenômeno, como funciona, quais são as obras, quem é Allan Kardec, quem é o professor Rivail, e quem é o Chico Xavier, e por aí afora. Eu fui tomando conhecimento do fenômeno. Mas isso não é tudo. Isso não garante que eu esteja me conhecendo, eu estou só me conscientizando. E então eles dizem que a segunda parte desse processo é onde eles chamam consciência de acesso, porque aí é onde eu vou pegando todas essas informações e vou fazendo o quê? Colocando dentro de mim, questionando eu, buscando, procurando, provocando, errando, acertando, caindo, levantando, discutindo, aceitando, criticando. Ou seja, eu começo a vivenciar aqueles conhecimentos dentro de mim. Não interessa os outros, eu primeiro preciso me conhecer. O homem, principalmente o Homo sapiens, né, que é essa versão mais moderna do ser humano, somos nós. Temos apenas 12 mil anos, numa história antiguíssima, de bilhões de anos, que começou a vida no planeta Terra, 4 bilhões e meio de anos, né? Vida de uma maneira simples, ser vivo. E aí chegamos a nós. E nós hoje, o ser humano, ele tem um conhecimento, um avanço tecnológico tão grande, que ele já conhece o fundo do oceano, já conhece a atmosfera, a estratosfera, sai do planeta, viaja para outros orbes, pousa, volta para cá, leva coisas, traz coisas. Já criou, inclusive, já existe no mundo, companhias registradas com marcas, tudo, para explorar ouro e diamante no espaço. Porque as pesquisas do homem já descobriram que existem diamantes com valores extraordinários viajando pelo espaço. E eles já estão desenvolvendo maquinário para poder captar estes asteroides que compõem na sua composição aqueles diamantes caríssimos que pode ser vendido e ganhar dinheiro. O avanço da tecnologia que o homem já obteve no planeta Terra hoje é impressionante. Não precisa falar muito de 1000 anos, 200 anos não. Mas quem, como eu, está beirando 70 aí, ou quem passou de 50, lembra. Há 30 anos atrás, como é que era a vida normal? Vamos pensar no telefone. Como é que era o telefone há 30 anos? Vamos chegar mais perto? Como é que era há 15, há 10? Se há 15 anos nós não tínhamos WhatsApp. Olha que coisa impressionante. Não existia, imagina. Então, olha o avanço. Mas todo o avanço foi em busca de quê? De crescimento material. Ou seja, nós aqui nesse planeta ainda priorizamos o ter e não o ser. Para priorizar o ser, precisa esse processo de autoconscientização. Melhorar a si próprio primeiro, através do conhecimento. Então o homem moderno, ele conhece tudo isso, mas ele não conhece a si mesmo. A viagem interior é difícil. Não é fácil falar, mas fazer
quem é que consegue? É o que as religiões, as doutrinas chamam de reforma íntima. É um nome bonito. A reforma íntima. Reforma é mudança de qualquer coisa. Eu reformo aqui, lindo, maravilhoso. Mas para continuar assim, tudo limpo, bonito, a pintura, as paredes, o chão, a iluminação, tem que fazer o quê? Conservação. E recordando, Kardec nos lembra isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, quando ele fala sobre como é que se reconhece o verdadeiro espírita, que a maior parte dos espíritos sabe, decore, salteado isso, que ele diz que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Sim, a gente até poderia imaginar que ele quis dizer como é que se reconhece o verdadeiro cristão. Mas vamos lá, se reconhece pela transformação moral. Não interessa o que eu fui ontem. O que interessa é que eu modifiquei, que hoje eu já estou diferente de ontem. Os meus pensamentos, os meus comportamentos, as minhas intenções, as minhas orações estão todas diferentes do que era ontem, antes de ontem, enfim. E isso é uma coisa difícil de fazer. Reforma, você tem que fazer a reforma, como diz o outro, tem que cortar na própria carne. Quando você vai fazer uma reforma em casa, piora a situação. Piora, está meio ruim, não sei o que lá, você começa a reforma, aí que danou tudo. Você fala, meu Deus do céu, que besteira que eu fiz, agora piorou. É um sufoco danado para sair daquela. E aí, depois que eu faço a reforma? Lembra-se, a reforma interior, a reforma íntima. E eu consigo fazer a reforma. O que é essa reforma? É isso que nós estamos fazendo. Nós hoje dispensamos uma série de compromissos. Tem aí reprises de novela, reprises de futebol, de campeonatos, de outras coisas. E nós largamos aquilo lá e viemos para cá. Então, isso é uma reforma, é uma mudança. Se tivemos a intenção, viemos. Então nós tivemos a mudança, a transformação, no sentido moral, porque estamos procurando uma melhora interior. E isso é bom, é ótimo. Mas, só para complementar o que está nesse mesmo capítulo 17, na mesma questão, você conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E, aí que vem a parte mais difícil, e pelo esforço contínuo que ele faz para domar as más inclinações. Esse é o processo de autoconscientização. Porque domar as más inclinações, veja que ele não disse lá, para eliminar, para extirpar, porque nós não vamos acabar com isso, sabemos, por analogia, por definição simples, porque nós estamos num planeta de prova e expiação. Então aqui não tem santinho. Por melhor que ele esteja com relação aos outros, mas ainda está dentro desse planeta. Não tem santinho. Todos nós aqui temos um débito, temos algum resgate para fazer no pretérito. Por isso que aqui estamos. Então ele diz que é o esforço contínuo para domar, assim como o medo. Nós precisamos tomar consciência que existe o perigo, mas nós temos que ter a autoconsciência de poder administrar aquilo. Então, a pessoa consciente em qualquer área, e do ponto de vista espiritual é a mesma coisa, a pessoa consciente é aquela que consegue gerenciar as situações que surgem. É especialista numa situação, como eu posso discutir uma coisa referente à doutrina espírita, uma questão, mostrar um conhecimento. Isso em qualquer área. Mas o autoconsciente é aquele que gerencia tudo. Esta é a grande diferença. Gerenciar tudo é ter o discernimento do que é certo e do que é errado. E poder conviver com tudo isso. Que nada é uma coisa só. Então, a gente tem diversos ensinamentos que é onde a gente pode buscar essa melhora do ponto de vista da transformação moral, mesmo fora da religião, como nós vimos, questão de Sócrates, que não tinha religião nenhuma. Não tem. Aliás, Jesus também. Que religião que Jesus fundou? Que religião que ele defendeu? Nenhuma. Jesus não criou religião nenhuma, não ligou a santo a nada. Ele veio introduzir e criar o amor. E o Espiritismo veio difundir e trazer as técnicas para que nós pudéssemos, pessoas comuns, assim como eu, que não temos uma espiritualidade muito desenvolvida, que a mediunidade possa nos trazer as informações do mundo espiritual. Então, do ponto de vista do processo de autoconscientização na parte espiritual, a doutrina espírita é o que vem nos apoiar. Inclusive, do ponto de vista religioso,
né? Para a gente não fugir muito, falando da parte da filosofia, da psicologia, que verifica isso, mas vamos dar uma olhadinha também sob a luz do Espiritismo. Como é que funcionaria essa questão do processo de autoconsciência? E observe uma coisa, no decorrer desse breve tópico, como é bem igual o que a ciência veio desenvolver recentemente, separando os dois tipos de consciência. Então nos dizem os espíritos de luz, que passam essas informações de diversas maneiras, eles nos orientam o seguinte: para o processo de autoconscientização, a vida espiritual, nós precisamos dividi-la em 3 partes. Olha, ela era em 2, eles dividem em 3. E veja que a primeira e a segunda são idênticas. Então, eles nos dizem o seguinte, que a primeira parte é o descobrimento, que é, como ele disse lá, que é o fenômeno. Então, eles dizem que essa primeira parte é quando nós descobrimos aquilo que nós falamos, descobrimos a doutrina espírita, descobrimos o caminho espiritual, descobrimos a existência da vida espiritual. Eu insisto nisso porque é uma coisa impressionante que ainda existem hoje diversas pessoas de nível intelectual bem alto, nível cultural elevado, não vou nem falar de nível material, financeiro. Pessoas, doutores nas suas áreas, mas que ainda não têm consciência da existência da vida espiritual. É uma coisa maluca. Tem gente aí que defende que Deus não existe, que defende que essas coisas de bondade ao próximo, que essas comunicações extrafísicas, que isso aí é tudo bobeira da cabeça de alguém. É impressionante o que a gente vê de pessoas que utilizam essas explicações para dizer que não existe Deus, que não existe Espírito, que não existe alma, que tudo que se vai obter é aqui, temos que aproveitar, gozar de tudo que for bom ou ruim, porque morreu, acabou, não existe mais nada. Então tem gente que não tem nem noção. Então nesse processo eles dizem, quando nós descobrimos isso, é a primeira parte, é um nível consensual. Então, eles dizem que da segunda parte é a parte do conhecer. A primeira é o descobrir, a segunda é o conhecer. Essa é a parte mais difícil, porque, segundo eles, é onde nós vamos colocar um pouco de saber no ser. O que eles querem dizer com isso? É quando nós vamos estudar. E estudar é difícil. Ou a gente imagina que um médico, um professor, uma enfermeira, ela simplesmente fala assim, eu quero ser enfermeira, e ela se transforma em enfermeira? Não, é um longo caminho. Uma professora, uma médica, um médico, não interessa aí o tipo da pessoa. O que ele tem que fazer para se tornar um médico, um engenheiro? Ele tem que estudar muito. Ele não vai chegar lá só porque ele quer, ele fez a matrícula, ele vai sair médico, não. E ele tem que passar por todas as fases. É assim no desenvolvimento espiritual. Nós, a nível planetário, estamos apenas no 2º ano, no 2º estágio. O primeiro foi o das trevas, escuridão, que todos nós passamos. Ninguém chegou aqui nessa fase, num planeta de prova e expiação, que já é melhor do que um planeta primitivo. Ninguém chegou aqui direto, de jeito nenhum. Sabemos, nós temos consciência de como é que os espíritos foram formados por Deus, todos, puros e ignorantes. Como diz na gíria, zeradinho. Deus não criou nenhum espírito melhor que o outro. Chico Xavier não era assim como é. Ele saiu do zero, igualzinho a gente saiu. Como um simples átomo, sem conhecimento nenhum. O que diferencia um espírito do outro é o quê? É o quanto de oportunidades ele aproveitou em todas as suas existências. Então, nós estamos no 2º estágio. Do ponto de vista planetário, esse é o 2º estágio. Estamos numa luta danada, o planeta Terra, para poder atingir o 3º estágio. Que aí vai milhões de anos para poder passar para o 4º estágio. E o 3º estágio é o de regeneração. O mundo de regeneração, que já existe, tem muitos orbes que estão assim, ele já é habitado por pessoas, por espíritos, né? Lá encarnados, mas numa condição já bem mais suave, mas que ainda não são perfeitos, né? Mais ou menos como quando a gente assistiu o Nosso Lar, né? A gente não viu lá nenhuma fumacinha de churrasquinho lá saindo, tá lá, não precisa disso. Ainda precisa alimentar, não são espíritos puros.
ainda tem que se vestir, tem que se alimentar, ainda precisa morar, precisa ter rua, precisa ter tudo aquilo. Mas só que já é tudo mais apurado. Lá, o desequilíbrio do mal já é bem maior do que aqui. Ou seja, aqui ainda impera o mal. Lá já modifica. Lá o bem já é maior do que o mal. Ainda existem as maledicências, mas num número bem menor. Para depois irmos para o quarto período. Período feliz, para depois atingirmos o quinto período. Então imagina só quantas vezes nós vamos ter que reencarnar para poder atingir o último estágio do ponto de vista planetário, né? Que é o mundo de luz, já um mundo já muito mais apurado, onde só vivem os espíritos puros de luz, que já não precisam mais nem reencarnar. Muito bem, então este é o processo em que nós temos que passar para podermos ir atingindo. E sem a autoconsciência, nós não vamos conseguir. Então eles dizem que essa parte é mais difícil exatamente por isso, porque é onde nós temos que estudar, como médico, como qualquer profissional. Estudar, pegar livro, abrir, mas estudar não é ler. Ler as 5 obras, a maioria já leu, e se não leu ainda, deve ler. Isso a gente diz, a gente sabe que é uma obrigação de todo espírita ler pelo menos as 5 obras básicas, que existe uma infinidade de obras complementares. Mas para entender a estrutura da doutrina, como quando nós fomos na escola, que o básico tinha que aprender a tabuada. A tabuada era o básico da aritmética, que ia nos proporcionar um monte de coisa. Mesmo que eu não aprofundasse, mas a aritmética tinha que aprender. As operações básicas, né, as 4 operações básicas, somar, dividir, multiplicar, isso daí nós tínhamos que aprender. E aqui, esse aqui é o básico. Ler, para eu me tornar consciente. Mas eu só vou me tornar autoconsciente quando eu começar o quê? A estudar. Aí começa a complicação. Ler é fácil. Saber que o Livro dos Espíritos foi o primeiro, que foi lançado em 1857. Na sua primeira versão tinha 501 questões só, e que hoje tem 1018 questões. Isso aí não é difícil saber. Porque a primeira questão, ele pergunta o que é Deus. Isso não é difícil saber. Na última questão, a número 1019, mas falou que tem 1018, mas a última questão é 1019. E aí, o que está acontecendo que esse palestrante não estuda? Estuda. A resposta está na questão 1011. Então, a gente começa a estudar, aí a gente começa a se tornar autoconsciente. Como é que passa esse processo? Eu começo a ler de novo a primeira questão e perguntar o que é Deus. Mas por que ele não pergunta quem é Deus? Que seria o normal. Aí eu começo a aprofundar. É porque quem é um pronome pessoal que denota, identifica alguém, aponta alguém. E aí vai dar um nome. E Deus não é alguém. Porque na resposta já está dizendo que ele é a inteligência suprema. E ele é a causa primária de todas as coisas. Se ele é a causa primária, como é que ele pode ter um nome? Como é que ele pode ter uma imagem? Que ainda tem muita gente que acha que Cristo é o corpo de Deus. Ele é o Filho de Deus. Mas ele não é Deus que se corporificou, que reencarnou. Percebam, isso é só um exemplo. Essa é só a questão número 1. No processo de montagem das obras, Kardec era autoconsciente. Tanto que vejo que essas questões todas, elas passaram pelo crivo de no mínimo 10 médiuns diferentes, de lugares diferentes do planeta. A mesma questão, quem é Deus, ele não é que ele bolou e ele chegou e deu essa resposta. Para ele chegar a essa resposta, de todas essas 1018 questões do Livro dos Espíritos, ele foi perguntando para no mínimo 10 médiuns em locais diferentes, para poder ele chegar a essa conclusão. Muitas. Se nós temos 1018 questões, ele descartou no mínimo mais de 10 mil para poder fazer essa obra. Percebo? Então, esse processo de autoconsciência nós precisamos aprofundar. Por isso que eles dizem que essa é a parte mais difícil. E se a gente observar também, nos cursos regulares aí, né, de faculdade, até aqui, com certeza, em todas as casas que a gente vê, começa um curso de evangelização, um curso de estudo doutrinário. No começo é um monte de gente. E quantos que acabam? A totalidade? Difícil que acaba um grupo, é difícil. Então na faculdade também, onde tem a maior desistência. Primeiro ano é uma beleza, é igual namoro, todo mundo vai, é uma festa. Segundo ano já cai.
um curso que começa com 100 pessoas, ele acaba com 20, não passa disso daí. E a vida espiritual é a mesma coisa. Muita gente, quando chega aqui, vem com uma fome danada, com uma vontade danada, ainda traz impregnado no seu perispírito um compromisso bem recente com ele mesmo para executar as tarefas. Mas no decorrer do andar da carruagem, começa a haver benesses imediatas de pseudos felicidades aqui nesse mundo, que Jesus lembrava que a verdadeira felicidade não é desse mundo. Porque tudo que Jesus falava era com relação ao quê? À vida espiritual. Por isso que muita gente não entendeu e até hoje tem dificuldade de entender. Que quando Jesus falava, todas as coisas que ele falava, do reino do céu, tudo que ele falava, era com relação à vida posterior, à vida espiritual. Então, depois, veja aí como aí, só lembrando como é a mesma coisa, né? Esse processo é quando eu vou me conscientizando, eu vou estudando, eu vou introduzindo conhecimento, eu vou questionando, eu vou procurando saber, não só o que os outros me falam. Então empatou com o que diz a ciência. Mas essa terceira parte, que o Espiritismo fala, é a parte da vivência. Para completar esse processo, é onde eu vou começar a usufruir os benefícios das duas primeiras partes. Quando eu descobri a vida espiritual, quando eu conheci, adquiri os conhecimentos, que a doutrina espírita traz todas, e depois quando eu passei a vivenciar. Então veja bem, no processo de autoconsciência, do ponto de vista da doutrina espírita, dos espíritos superiores, espíritos de luz, são 3 partes, não basta as 2 primeiras. Para a ciência bastava 2. Agora ele já precisa da terceira, eu preciso vivenciar. O que quer dizer? Eu preciso descobrir, eu preciso introduzir, discernir e eu preciso usar isso ainda aqui. Então eu preciso distribuir esse conhecimento com a bondade, com o amor ao próximo, com a caridade, com as atitudes, os comportamentos de bons cristãos. E isso é que é a parte mais difícil, mas é a parte mais prazerosa. Por isso que a gente vê aqui no nosso planeta ainda de prova e expiação. Com todo esse sufoco que a maioria leva, já existem espíritos aqui que estão vivendo já o período de regeneração. Porque são espíritos que já estão mais adiantados. Essa questão de mudança de faixa planetária, ela não acontece com a data exata como muitos previram. É 2012, 2015, não. Ela está acontecendo há muito tempo. Kardec sim, que está lá naquela obra, Obras Póstumas, né, que ele cita lá, que ele começa falando que o processo de transição planetária, isso ele fala em 1850, ele diz que já fazia 100 anos que tinha começado a parte final. Então, para a gente ter uma ideia, né? Mas João também, evangelista, já falava dos novos tempos que são chegados, isso lá na época de Cristo. Ou seja, dá para se melhorar a vida, dá para se viver melhor ainda aqui dentro, com todo esse sufoco, com todas essas condições desfavoráveis que nos tentam a desviarmos do caminho. Coisa simples que nós precisamos mudar dentro desse processo de autoconscientização. Como é que a gente começa a verificar nas pessoas, ou em nós, essa mudança? É quando os nossos comportamentos mais simples estão transformados. Houve a transformação. Como, por exemplo, que nós espíritas não fazemos, também o que eu vou falar. Mas existem pessoas por aí que ainda têm apegos às coisas totalmente inúteis. Tem gente que tem apego a chinelo torto, a pijama furado. Tem gente que tem apego a lugar no sofá, a lugar na casa religiosa. Ele senta aqui toda vez. E se alguém um dia ele chegar, o João chegar um dia e estiver sentado na cadeira dele, ele fica impaciente, ele não consegue mais assistir a palestra, ele se estiver na igreja não assiste a missa, porque ele fica incomodado que tem alguém sentado no lugar dele. Tem gente que ainda chegar em casa e alguém, uma criança, alguém quebrou aquele copinho que era da bisavó que estava guardado lá, para que foi usar e quebrou aquilo? Gente, isso chama-se apego. Nós não vamos levar nada disso. Tem gente ainda nesse planeta apegado a coisas desse tipo. Nós espíritos não fazemos, mas tem gente por aí que guarda a roupa que não usa mais. Tem consciência de que a roupa não serve mais.
Mas ele guarda, não distribui, dobra direitinho e põe na caixa. Isso aqui foi quando eu fui no batizado, isso aqui quando eu casei. Mas nunca mais vai caber. Até porque precisa ser mais esperto, inteligente. Sabe que roupa, quando a gente guarda, ela encolhe, né? Pode fazer o teste. Quem nunca fez. Você deixa a roupa lá um ano assim, depois você vai usar, não cabe mais. Porque ela encolhe, né? Aí a gente vai pôr, não serve, fica esquisito. É porque ela encolhe. Doa ela. Vai que acha um mais magro. Né? Você acha que eu vou pegar agora o terno de quando eu casei e vou querer usar? Nem sei onde está. Aquilo já evaporou. Nem usa mais terno para casar, aliás, nem casa mais. Aí, eu vou guardar aquilo. O cara vai guardar a gravata que foi do casamento, o lencinho que ganhou do primeiro namorado. Para com isso. Aí a gente fica guardando esse monte de tranqueira. Mas eu citei essas coisas materiais porque tem um outro perigo. Quem de nós que não esquece na lixeirinha da nossa consciência algumas tranqueirinhas que ficam? E pior, às vezes a gente traz até de outras encarnações. Por quê? Porque nós não fazemos essa reciclagem. Precisamos nos desapegar. Nós viemos para cá sem nada, absolutamente nada, nem roupa. E nós vamos voltar sem nada também. Eu nunca vi caixão com gaveta embaixo. Por mais que se faça, por mais que se agregue, faça tumba como os faraós e tudo, não adianta. Então, em resumo, o que a gente queria trazer para hoje é uma reflexão sobre essa necessidade de nós aproveitarmos a oportunidade de estarmos dentro de uma doutrina esclarecedora, simples, objetiva, sem distinção de classe. Ela está disponível para todos com a mesma linguagem. Foi desenvolvida como um manual de comportamento, manual de aprendizado. Mas nós precisamos passar pelas três partes. Uma vez que descobrimos, vamos adentrar, vamos estudar, vamos participar dos cursos, vamos participar das atividades, vamos mergulhar fundo. Não precisamos abandonar a nossa vida, não precisa muito tempo. Mas se nós separarmos um tempo para executarmos as coisas, nós vamos conseguir. Em todas as coisas. Para esse desenvolvimento, só para a gente ir finalizando, eu vou citar 5 técnicas simples de como, né? Nós falamos do que fazer, o que devemos. Agora, como vamos fazer isso? E são técnicas desenvolvidas por um estudioso muito conhecido, um americano, chamado Daniel Goleman, que tem uma obra muito conhecida. Se um dia tiver a oportunidade, quem não leu, leia. Chama-se Inteligência Emocional. Então não tem nada a ver com religião. No desenvolvimento dessa obra, e que é uma obra, um best-seller internacional em todas as línguas, não? Quando ele desenvolveu isso já na década de 2008, 2009, por aí, ele introduziu diversos resultados de pesquisas onde a gente poderia conseguir. Então esses 5 passos que ele cita lá para a melhora, primeiro ele define o que é autoconsciência. Que a autoconsciência é o conhecimento do nosso interior, de 3 coisas do nosso interior, dos nossos objetivos. Ele diz que nesse processo de autoconsciência a gente tem que voltar para dentro de nós e perguntarmos e acharmos a resposta. O que eu quero? O que eu estou fazendo nessa vida? Qual é o meu objetivo? O que eu quero fazer? O que eu quero ser? O que eu quero? Muito bem. E depois, quais os recursos que eu tenho? E ele cita lá nessa obra, terceira coisa, conhecer a sua intuição. Olha, intuição. Quem quiser melhorar sobre isso, é a intuição, que ele diz lá, é só pegar o livro dos Espíritos, questões 520, 21, 22, 23 até 25, está falando sobre intuição. Todo esse capítulo vai falar sobre intuição, que os Espíritos passaram para Kardec, está aqui. Aí depois ele dá as 5 dicas que eu vou passar para vocês. Primeiro, crie um espaço seu. Espaço seu é único. Espaço mesmo, local na sua casa, em que você possa estar com apenas uma pessoa. Somente com o seu eu. Só você. É um espaço único. Não tem nada de egoísmo. Não, mas é um espaço único. Crie esse espaço. Depois, ele fala para
ter atenção nos estudos. Esse espaço é para meditar, para ouvir música, para fazer planos. Esse é o espaço nesse local. Mas para que faça isso com muita atenção, nos mínimos detalhes. Está ouvindo uma música? Procure ver qual é a mensagem da música. Não só ouvir, procure praticar a terceira dica dele, a escutatória. Muita gente já ouviu falar, existem cursos de oratória, de escutatória não tem. É para escutar. Porque escutar é diferente de ouvir. Ouvir, eu ouço a música. Eu adoro aquela música do John Lennon, mas eu não sei o que ele está falando. Então eu estou ouvindo. Agora, escutar é procurar a tradução, saber o que ele está dizendo, qual é a mensagem daquela música. Isso é escutar. Então, essa parte é da escutatória. Interessante, né? Então, você procura um espaço, depois você preste atenção naquilo que está fazendo nesse espaço. Depois, escute. Quarta dica: registre tudo, anote. Olha, cheguei hoje lá nesse meu espacinho, na palestra, ele falou uma coisa. Eu vou verificar se isso aqui é isso mesmo. Será que é isso mesmo? Será que está escrito isso? Pega o livro, vai lá, olha, risca, pega no livro, faz uma seta, guarda, põe a data, dobra a folha. Não, eu estou em dúvida, vou lá perguntar no centro lá. Vou lá. Isso é prestar atenção, isso é estudar. Quinta dica, e ele escreve lá, feedback, é pedir retorno. Pedir retorno não é elogio. Quando eu peço para alguém fazer uma avaliação do meu trabalho, ele está dizendo que eu preciso ter a coragem de enfrentar os sabotadores que existem na consciência. Ele cita isso lá. Na nossa consciência está cheio de sabotadores. Quais são esses sabotadores? Esses sabotadores que estão dentro de cada um são aqueles que... Quem aí diz para mim que nunca aconteceu ou se não aconteceu hoje mesmo? Ameaçando chuva? 7 horas, e se cair um vendaval, se cair um dilúvio, se acabar o mundo, se der uma enchente em Mirassol de 20 metros de altura, vai morrer todo mundo lá no centro, então eu não vou não. Já fui a semana passada. Esses são os sabotadores que estão na nossa consciência. Percebe? Ou vai me dizer que aqui ninguém sabe o que eu estou falando, não está entendendo o que eu estou falando. Para que vai lá? Está chovendo, está ameaçando chuva, trovejando, já foi a semana passada, ou está um calor danado, ou tem uma outra situação. Esses são sabotadores que existem na nossa vida para tudo. Vou comer mais uma porção de doce, vou tomar uma Coca-Cola, porque eu adoro. Não, pode tomar, afinal de contas, você é jovem. Então, não devo tomar. Esses são sabotadores que existem. Então, essas 5 dicas que ele dá são simples. Que a gente, fazendo isso, dentro dos recursos, no caso do desenvolvimento espiritual, está aqui o recurso. Doutrina espírita, obras básicas, é o recurso. Mas eu preciso ter um espaço para eu estudar isso. Não adianta ficar indo em palestra, ou ficar indo na missa católica, ou num templo de Umbanda, ou ficar lendo os livros. Não vai resolver, eu preciso adentrar. Prestar atenção nos mínimos detalhes. E eu preciso escutar. Provocar a discussão, estar preparado para aceitar a crítica, que todo mundo gosta que os outros dêem opinião, nas coisas boas, que nos elogiem. Que alguém fala para você que é uma coisa discrepante, a gente já não gosta, né? E provocar essa reação. Meus queridos, aí o grande objetivo meu, com toda a dificuldade que todos nós temos de desenvolver esse conhecimento, é poder trazer para vocês essa lembrança. Porque tudo que nós dissemos aqui hoje não é novidade nenhuma, pode ser a nível de notícia, uma outra coisa que alguém ainda não ouviu. Mas a nível do procedimento, a nível da necessidade de nos melhorarmos primeiro, para depois podermos melhorar os outros, essa que é a grande chave. E eu só vou me melhorar nesse processo de autoconsciência quando eu começar a fazer a modificação primeiramente em mim. Aí eu vou estar mudando a minha família, vou estar mudando o meu bairro, o meu país e o meu planeta. Para encerrarmos, vamos deixar aí uma questão do Livro dos Espíritos que espelha bem isso e também dá uma dica. Questão 919 do Livro dos Espíritos, e que a questão, pergunta e resposta, é simples, né? Kardec pergunta ao Espírito da Verdade
se existe uma maneira aqui na Terra em que a gente possa desenvolver o nosso crescimento espiritual, que seja de uma maneira rápida e eficaz. E os Espíritos respondem, sim, conheça-te a ti mesmo. E o que a gente quer pensar é uma parte do complemento da resposta que foi feito por Santo Agostinho, que ele diz, dá mais de 2 páginas nessa resposta da questão 919. A gente vai resumir. Santo Agostinho diz assim, faça como eu, quando aí na terra vivi, que todas as noites passava limpo tudo o que eu fiz durante o dia, e também aquilo que eu não fiz, pois poderia ter feito, para que assim eu verificasse o que eu fiz de bom e também aquilo que eu não deveria ter feito, para que a cada dia eu pudesse estar me melhorando. Que assim seja, muita paz a todos. Obrigado.